Hoje gostaria de falar e dar dicas sobre como criar uma criança livre de preconceitos. Primeiro, temos que nos tornar antirracista. Eu convido vocês a seguir 10 militantes. Pode ser essas, a Jamila Ribeiro, a Gabi Oliveira, a Nathalie Neri. Dessa forma, você já vai conseguir ver no seu feed muitas coisas fora da sua zona de conforto. Muito conteúdo que talvez você não tinha acesso seguindo influenciadores que não tinham talvez esse recorte racial. Então já é uma primeira forma de poder abrir sua observação sobre diversidade. Também é muito importante comprar uma grande diversidade de livros infantis com protagonistas negros, como esses. Eu desenvolvi com o Leandro France o livro da Pequena Princesa, um livro que coloca a narrativa do Saint-Exupéry com uma protagonista negra, a Pequena Princesa, que a verdade no final do livro mostra que ela não quer mais ser princesa, mas a presidente do planeta. Importante também comprar brinquedos afro, tentar achar super-heróis negros como aquele protagonista da Star Wars, dentro de outras plataformas de brinquedos que possa ter um arco-íris de cor de pele. Acho bom assistir também a Doutora Brinquedo na Netflix. Um dos únicos desenhos animados onde uma protagonista negra é médica e ela vai curando as peluchas delas através de vários métodos, mas eu acho muito bom poder mostrar isso para a sua criança, ter diversidade no dia a dia delas. Também tentar convidar em casa amiguinhos negros da escola, dos seus próprios amigos, colegas do trabalho. Tentar trazer crianças que possam talvez ter vitiligo, deficiência. Por o fato de você ser pai ou mãe dessas crianças e trazer no seu cotidiano crianças diferentes, você já fala por si mesmo o fato de que está tudo ok dentro dessa diversidade. Uma questão é muito importante, você se tornar mentor ou mentora de adolescentes negros, tentando ajudar eles a superar o medo deles talvez aplicar numa boa universidade através das bolsas que existem na USP, na Mackenzie, na PUC. Ajudar nessa montaria a abrir seu network, sua rede de contatos para eles conseguir um estágio dentro de uma multinacional, dentro da sua própria empresa. O fato de você se tornar mentor de adolescentes negros, você vai ter que levar eles para sua casa e seus filhos vão, de uma forma, conviver com essa diversidade. E também você vai conseguir fazer uma diferença na vida de duas pessoas que você vai escolher para acompanhar numa jornada de superação. Acho também muito importante e muito legal poder convidar negros do trabalho, da universidade, no seu redor, um vizinho, dentro de sua casa para o churrasco de domingo, para seu aniversário. Trazer sempre essa multidão de cores, de diversidade multirracial, para ajudar seus filhos a perceber que não só tem um padrão de relacionamento. Também é bom orquestrar visitas de museu sobre essa temática. Você pode ir visitar o Museu Afro-Brasileiro, ir visitar a exposição com artistas negros, como a galeria que expôs muitos artistas negros na Vila Magdalena, que se chama Alma Sétima. Através de suas viagens, por exemplo, na Europa, tem visitas do Paris Negro, tem também lugares como ir viajar para a África do Sul, conhecer outras culturas afrodescendentes. Você pode também, através da plataforma Diaspora Black, ter acesso, é como um Airbnb de famílias negras que abrem suas casas para receber visitas. Tem também os museus da escravidão, que existem em vários lugares, como em Dakar, no Senegal, na África, ou também nos Caraíbes. O Museu Afro-Brasil e o Museu
da imigração são também visitas muito legais de fazer um sábado ou um domingo no Parque Ibirapuera para o Museu Afro-Brasil, onde tem ao longo do ano atividades, performance e muito conteúdo sobre o resgate da autoestima das pessoas negras. E convido vocês sempre a planejar uma visita guiada, porque a qualidade da explicação através das visitas guiadas é muito diferente de que quando você anda nesse museu sem saber realmente o conteúdo de tudo o que está exposto lá. Acho muito importante incentivar marcas também que tratam sobre diversidade, como a Sun Online, como a Carrefour, como a Alfabeto. Tem muitas marcas que são muito conscientes da diversidade e estão trazendo de verdade inclusão. Acho muito bom também você se aproximar da Feira Preta, por exemplo, é um dos maiores eventos que acontece uma vez por ano. Pode, através do Instagram deles, seguir eles para ver as datas. Tem a Feira Preta, tem a Batecu, tem baile funk também, que pode ser muito interessante levar seus adolescentes para desconstruir os preconceitos que às vezes podemos construir sobre os baile funk. Tem mais de 400 baile funk acontecendo em São Paulo cada final de semana. Então acho muito interessante se aproximar também de outros tipos de culturas pela qual às vezes construímos muitos preconceitos, e a verdade hoje, a funk é a música que mais vende no Brasil. A Spotify devolveu 350 milhões de dólares para a música afro-latina. Então, realmente, quando olhamos para o site, o canal YouTube do Gonzilla, é o mais assistido do Brasil e é o quarto mais assistido do mundo. Então não podemos mais dizer que é uma coisa alternativa ou underground, como foi o hip hop, o rap nos anos 80. Temos que entender que o funk está revolucionando assim, a comunicação e faz muito parte dessa juventude que está levando uma nova cultura. A Batecu também é um evento sensacional que acontece várias vezes no ano. Então, realmente convido vocês a acompanhar esses movimentos para trazer mais diversidade, porque a Feira Preta, que seja um dos eventos afro mais importantes do Brasil, os brancos são convidados para vir celebrar conosco esse tempo de celebrar nossa negritude. Convido também vocês a jogar no Google Inventores Negros com suas crianças. Você vai encontrar milhares de invenções feitas por negros, como a geladeira, o elevador, o celular, o semáforo. Assim, milhares de invenções que foram feitas por negros e que, infelizmente, não entraram nos livros didáticos. Acho muito importante também vocês pesquisar sobre Oscar Freire, sobre Machado de Assis, sobre Teodoro Sampaio, André Rebouças, que são também grandes personalidades negras brasileiras que deveriam já estar nos livros didáticos relatados como negros, mas até Machado de Assis foi embranquecido. Então, esse também é uma linda busca de conteúdo para trazer diversidade e empoderamento para suas crianças negras, mas também para as crianças brancas ter um outro olhar sobre essa diversidade acadêmica e intelectual. Então, tem livros incríveis como da Conceição Evaristo, da Jamila Ribeiro, da Carolina de Jesus, do Lázaro Ramos. Então, convido vocês realmente a ler eles e a convidar seus adolescentes também a ter essa dinâmica de pesquisar sobre autores negros. Porque, claro, tem os internacionais, como da Michelle Obama, Martin Luther King, do Malcolm X, etc. Mas acho muito bom também a literatura brasileira negra. Ela é muito rica. E para acabar, eu acho que também assistir seriados com protagonistas negros, acho muito importante também vocês assistir documentários da Netflix que foram essenciais na minha militância para entender mais sobre diversidade. O 13th Amendment, o 13º Amendamento, tem também o documentário que se chama Embrace. Eles são essenciais para entender mais sobre diversidade e as questões também sobre o gênero.
Quis fazer esse vídeo sobre como criar crianças livres de preconceitos, porque muitas vezes as pessoas acham que as crianças não são racistas, não são preconceituosas. Só que a pesquisa que eu fiz com 900 personalidades negras mostrou que as maiores humilhações, os maiores episódios de racismo aconteceram na infância, na escola. Então, às vezes, achamos que as crianças são fofinhas, mas elas são sem filtros, então elas falam e elas são esponjas. Claro que elas nascem livres de preconceitos, mas muitas vezes elas são esponjas, então elas vão assim, absorvendo o preconceito que existe dentro da nossa sociedade. Por isso que hoje precisamos ser conscientes que não adianta só achar que a escola vai resolver. A escola é extremamente racista e preconceituosa na produção do seu próprio conteúdo. Por isso que hoje precisamos mexer, cutucar o nervo da ferida, bagunçar, ir ver as professores, pedir mesmo por ter mais diversidade, ajudar eles também nessa jornada que é complexa. Porque não podemos pensar que durante séculos e décadas houve uma inferiorização do negro e que agora vamos só resolver exponendo o problema. Temos também que achar solução. Gosto de compartilhar assim muitas ideias, você não precisa fazer todas, mas já é uma forma de trazer muita diversidade na sua vida. Se inscrever numa escola de samba, como a Vai Vai, no Bexiga, ir nos ensaios. Suas crianças vão curtir muito essa nova narrativa, essa atividade familiar, aprender mais sobre a cultura afro-brasileira e conviver com afrodescendentes, onde você pode ter também a oportunidade de fazer muitas novas amizades. E hoje é meu desejo poder, através do meu canal YouTube, poder ajudar vocês sem ser a dona de nenhuma verdade, ajudar vocês a perceber como podemos, de uma forma consciente, trazer mais diversidade no nosso dia a dia. Faça um like, se inscreva no canal e também ative as notificações para poder ver as próximas vídeos. Au revoir!